para ouvir ele falar. Já pensou você ter 5 minutos com o Bill Gates, o dono da Microsoft? Quanta informação você vai pegar desse homem? Como inteligente daquele? Então, para eles era privilégio. Então, quando Jó sentava e começava a conversar com eles, os príncipes, que eram os mais ricos, faziam isso aqui, ó. Não tinha argumento. O homem era sábio demais. Os nobres, que estavam comendo, continuavam comendo. Por quê? Eu vou conversar o que com esse rapaz? Ele tem muita sabedoria. Olha só, no verso 21 e 22. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvir. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. 25. Eu lhes escolhia um caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que planteiam. Era um homem sábio ou não era? Era um homem sábio ou não era? Ele ensinava, as pessoas ficavam assim, ó, fala, esperando ele falar, para prender ele. Ele sabia muito. É um perfeito obreiro da igreja, não é? Um homem que pratica boas obras, um homem que não olha para as mulheres, um homem íntegro, moral, um homem sábio, que sabe chamar a mocidade assim, vem aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. As irmãs do ciclo de oração, ó, vocês estão com problema disso, peraí, vamos conversar. O povo parava para ouvir ele. Os fazendeiros paravam para ouvir ele. João, ensina nós estamos com um problema lá, os bois estão assim, as vacas estão assim, e não está rendendo, não está nascendo mais, o que nós vamos fazer? E Jó ensinava. Era um perfeito israelita, não era? Aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus tinha problema. E Deus, vendo esse problema, por amar muito Jó, ele arquitetou um plano. E começou lá no capítulo 1. Quando o diabo chega, Deus usa o próprio diabo para fazer esse trabalho com Jó, para depois Deus melhorar ele. Sabe por quê? Deus ele prova o ser humano, os seus filhos, sabe para quê? Para a gente melhorar, para a gente aperfeiçoar, para a gente crescer espiritualmente. Deus manda prova na sua casa para você voltar a orar. Deus está acomodado. Deus manda prova financeira na sua casa para te ensinar que você tem que dar o dízimo. E por aí vai. E por aí vai. Então Deus resolve provar Jó. E no capítulo 33, quando a aprovação chega, eu já falei para vocês que na primeira vinda ele não blasfema. Na segunda vinda, a mulher dele cai. Não aguenta. Porque mulher é o vaso mais frágil. Ela caiu. Só que ele não caiu, porém ficou murmurando. No capítulo 7 ele quase se bate a Deus. Dá até medo de ler. Capítulo 7. Ele começa a contender com Deus e tem um ponto lá que ele fala assim, olha, até quando o Senhor não vai deixar eu morrer nessa língua? Aparta-te de mim. Ele fala assim com Deus. Porque ele estava muito atribulado. Jó, irmão, a situação dele estava tão ruim, que no meio da tenda dele, ele teve que fazer um buraco para ele dormir. Sabe por quê? Ele fedia muito, então o vento batia e levava a gatinha de carniça dele. As bestas fera vinham comer. Já viu cavalo, já viajou, já passou na beira da estrada, cheio de cavalo morto, de animal morto, vem no ônibus, no carro, a 1 quilômetro o vento carrega aqui. Ele furou um buraco para ele dormir, aí o vento passava e não pegava nele. Desse jeito, a situação dele ficou crítica. E ele diz assim, me deu meses de desengano. Vou morrer ou não vou? Vou morrer ou não vou? Ficou assim por meses. Por meses. Aí quando chega no capítulo 33, Jó foi contendendo. Quando Deus mandou a prova, o pecado dele apareceu.
perceber. O pecado dele veio à tona. Aí o que Deus fez? Deus levanta um jovem de 30, 40 anos, um israelita chamado Eliú, e manda Eliú lá para repreender Jó e ensinar ele, chamar a atenção dele. E gente, Eliú ouviu tudo que Jó falou, as contendas dele, as reclamações dele, as murmurações dele, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Você tem ideia? E aí Eliú começa a chamar a atenção dele no capítulo 33. Aí o pecado dele aparece. Olha só. Verso 9 a 11. Ô Jó, você falou isso. Olha o que você falou, Jó. Estou limpo e sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Olha só. Limpo e sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. A quarta pessoa da Trindade. Ele está achando que ele é a quarta pessoa da Trindade. Ele está se igualando a Deus, irmão. O homem não pode falar desse jeito, não. Isso é loucura. No Evangelho de João, se eu não estiver enganado, fala assim: olha, se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Olha o absurdo que ele falou. Mas você quer ver outro absurdo? Olha isso aqui, versículo 9. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no trono dos meus pés e observa todas as minhas veredas. Ele está falando assim, ó. Sabe por que eu estou sofrendo isso aqui? É porque Deus inventou moda para me corrigir. Porque eu não fiz nada. É doido, não é? Olha a soberba do cara. Mas ele não percebia. Ele não percebeu nem um minuto. Nem quando ele murmurava, o Espírito Santo ele fala com a gente, quando a gente fala vontade, né? Ele fala com a gente. Mas o Espírito, nem assim ele não percebeu. E só foi falando por baixo. Aí o que acontece? Deus repreende ele. E quando Jó fala assim, Deus não me deu conta do motivo pelo qual ele está me provando. Aí ele não fala assim com ele, não, Deus deu sim. Deu. Você quer ver? Versículo 14, do mesmo 33, versículo 14. Você está falando que Deus não avisa? Deus avisa sim. Olha só, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos. Mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Para quê? Para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Deus te falou no sonho. Só que quando só antes da aprovação vir, Deus começou a falar com Jó no sonho. Capítulo 7, versículo 14. Então, com visões, com sonho nas sombras e com visão me espanta. Deus estava falando com ele que ele ia ser provado. Aí Jó falando assim, não, isso aí você está fazendo filme de terror comigo. Isso é pesadelo. Aí depois que aconteceu a prova, ele lembrou do sonho e falou assim, o que eu mais temia me sobreveio, que eram os pesadelos que ele tinha. Ele não sabia que era Deus que estava avisando ele. Jó, você vai passar por isso. Você vai passar por isso, Jó. Aí, irmãos, no capítulo 38, depois de Jó falar tanto, depois de Deus mandar Eliú para corrigir ele, aí o próprio Deus veio conversar com ele, veio acertar as coisas. Porque assim, quando você está sendo provado, Deus ele te fala em sonhos, ele te fala através de visões, ele te fala através da Bíblia, ele manda alguém te exortar e depois ele mesmo vem e fala através da palavra. Deus fala, Deus prova porque ele ama. Ele quer que você seja um perfeito varão e uma perfeita varoa. Sabe para quê? Para gozar das bênçãos dele, porque ele quer te dar bênção, ele quer te abençoar. Mas enquanto você está no erro, a justiça dele tem que entrar em ação e te punir, porque ele vela sobre a palavra dele a fim de cumprir.
capítulo 38. Esse aqui é bem engraçado. Capítulo 38, Deus aparece para ele no meio do redemoinho. O redemoinho aparece e Deus começa a falar com ele. Quem é esse que escurece meus desígnios? Ou seja, quem é esse que fica reclamando da minha forma de agir, de corrigir o homem? Veste-te os seus lombos, veste como homem e põe-te em pé. Eu vou te perguntar, você me responde. Você não é sábio? Você não é o cara? Deus fez 70 perguntas para ele, não soube nenhuma. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que os sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? 70 perguntas, ele não soube nenhuma. E quando chega no finalzinho das perguntas do questionário, para aquele grande homem sábio que não sabia nada, diante de Deus ele não sabia nada, Deus está tratando da soberba dele, tudo que ele é. Deus fala, você não é assim não, eu sou, você aqui, embaixo, você só é assim porque eu te fiz ser assim. Aleluia. Tem muita gente dentro da igreja que acha que pode fazer, que faz e acontece. Se não for pelo Espírito, ninguém pode chamar Senhor, Senhor. Nem crente você não é. Nem crente você não é. No capítulo 40, lá no finalzinho, no começo do capítulo 40, no finalzinho do questionário, olha o que Deus fala. Versículo 1. Disse mais o Senhor a Jó. 2. Acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguia a Deus, quem responda? Ele não ficou questionando, Deus, por que o Senhor fez comigo? Eu sou um homem reto, eu sou isso, eu sou um cara. Aí Deus fala, você não está falando que você é isso tudo? Então, você não está me perguntando? Então agora me responde. Você não é o sábio? Você não sabe isso? Responde, Jó. Glória a Deus. Aí sabe o que acontece com Jó? A cura. Aqui ele começa a ser curado. Aqui ele cai em si. Olha o que está escrito aí, versículo 3, do capítulo 40. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Põe uma mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Lá com os homens, Jó falava, ele era muito sábio, o pessoal colocava a mão na boca. Deus inverteu a situação. Agora eu falo, você põe a mão na boca. Agora, Jó, eu falo, você falava, os homens não replicaram. Agora eu falo, você fica calado. Glória a Deus. Concorda com o que eu estou falando? Irmão, sempre quando Deus te corrigir, fica calado, porque Ele sabe o que Ele está falando. É verdade. Ele sabe o que Ele está falando. Aí o Senhor resolve pegar pesado. Ô Jó, você me aborreceu, agora você vai escutar. Olha que Deus fala com ele, versículo 6. Então o Senhor, no meio do redemoinho, respondeu a Jó: cinja agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz como ele faz? Olha-te, pois, de excelência, de grandeza, veste de majestade, de glória, derrama as correntes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate. Olha para todo soberbo e humilha, calca os pés dos perversos no seu lugar. Deus está falando com ele assim, você não está se achando? Olha aí a sua situação. Troca de lugar comigo, olha. Orna-te de majestade. Você tem braço como Deus? Veste aí de glória e me abate, porque eu fiz isso com você, seu soberbo. Faz isso comigo. No capítulo 42, Jó confessa o seu pecado e ele está curado. Olha só.
Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encontra o conselho? Na verdade falei no que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Olha só, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Deus, eu achava que eu sabia e eu falava, agora eu não sei de nada. Eu pergunto sobre ensino. Sobre ensino. Deus, maravilhoso. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus te coloca de prova para te mostrar onde você está errando, para você corrigir, porque Ele quer te abençoar. E Ele vai te mostrar. Está sofrendo? Deus, por que eu estou sofrendo? Por que está acontecendo isso? Deus, fala comigo. Jejua, ora, Deus vai falar. Deus vai usar a Bíblia. Deus vai te dar um sonho. Deus vai falar com você através da palavra, como está falando aqui hoje. Como está falando aqui hoje. E aí, irmãos, quando você se colocar na posição que Deus quer, olha o que vai acontecer. Olha só. Todo mundo prega, todo mundo não, perdão. Muitas pessoas pregam que Deus mudou a sorte de Jó porque orou pelos caras que criticavam ele, os 3 amigos. Já mostrei para vocês que não tem nada a ver com isso. Deus restaurou ele porque ele foi curado. Ele aprendeu a lição. Aí, Deus chega para Jó e fala assim, e chega perto de Jó, e junto com os 3 amigos dele, os 4 ali. E Deus começa a falar com os 3. Olha, eu não gostei de que vocês fizeram. Vocês não deram um bom testemunho a meu respeito. Eu vou castigar vocês. Aí eles ficaram doidos, né? Não só fazer o que o senhor fez com Jó? Não, mas se o meu servo Jó, a quem vocês criticaram, orar por vocês, eu vou perdoar. Então observa, não é Jó que toma a iniciativa, é Deus que sugere. Vamos ver? Versículo 7 do capítulo 42. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei um holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Então foi Deus que falou, que sugeriu: traz o holocausto e pede Jó para orar, que aí eu vou perdoar vocês 3. Aí o que aconteceu? Enquanto, no momento, não era por causa, no momento que Jó estava orando, Deus restaurou a sorte dele. Versículo 10 do 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Quando este orava, não era por quê, era no momento em que ele orava, Deus começou a trabalhar. Porque já tinha sido curado, ele viu o erro dele, se arrependeu, e agora Deus vai restaurar ele. Olha, Jó, tudo que você tinha, eu vou te dar o dobro. Deus restaurou a saúde dele, ele teve mais 10 filhos, e tudo que Deus tomou dele, através do diabo, Deus restituiu 2 vezes mais. Entendeu? Deus vai permitir que você seja provado, igual você está. Mas quando a bênção vier, vai ser a glória da segunda casa, vai ser uma obra da primeira. Aleluia! E para entregar o microfone, Epístola de Tiago, amém. Para confirmar tudo que foi falado aqui.
capítulo 1. Está escrito assim, versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Entendeu por que Deus prova? É para você melhorar. É para você perder a sua deficiência de cristão e se tornar um perfeito varão, uma perfeita varoa, abundante em boas obras, temente a Deus, porque Deus Ele quer te abençoar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Vamos lá.